Por favor, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, versos 6 a 14. Nós vamos ler o segundo trecho dessa série que o pastor Jailson iniciou no domingo passado. Como você sabe, você que tem vindo à igreja regularmente, as nossas séries sempre têm o título na frente da ordem de culto, aqui no nosso boletim, né? Então estamos falando sobre uma conversa franca sobre a vida diante de Deus. Essa conversa franca é por causa do tipo de confrontação que Malaquias faz ao povo. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas agora nós vamos ler Malaquias 1, de 6 a 14. Iremos ponderar sobre esse texto, para que Deus fale conosco nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus, Malaquias 1, a partir do verso 6. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do oriente ao ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. A Bíblia fala bastante sobre culto. Muito. Por exemplo, ela tem vários capítulos sobre como é que o tabernáculo deveria ser construído. O tabernáculo era o lugar onde se cultuava, né? No tempo da peregrinação no deserto, e mesmo durante séculos que o povo estava na terra prometida. Então, tem várias instruções sobre como construir, tem instruções sobre como prestar os diversos sacrifícios, né? Então, sobre o tabernáculo em Êxodo, sobre os sacrifícios em Levítico, vários capítulos. A Bíblia fala sobre preparativos de consagração do templo, quando foi na hora de construir o templo físico, está lá em 1 Samuel, tem vários preparativos, e depois a mesma história narrada no livro de Reis, também conta bastante sobre isso. Existem histórias de adoradores em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, a adoração é um tema recorrente. Músicas de adoração no livro de Salmos, por exemplo. Então a Bíblia fala bastante de adoração. Isso deve levar a gente a concluir que esse é um assunto primordial, que a gente deve entender dele. Se nós somos adoradores por natureza, então nós temos que entender de adoração. Porém, a Bíblia também fala muito sobre um culto reprovável. Por exemplo, tem culto reprovável no período dos reis, né? Várias vezes eles cometem impropriedades ao trazerem culto idólatra para dentro do templo, deuses falsos e coisa do tipo. Os profetas confrontam isso. Tem falsa adoração nos evangelhos, Jesus fala da hipocrisia dos fariseus. Paulo fala de culto equivocado aos coríntios. Então assim, existe repreensão ao falso culto em vários momentos. Eu vou dar alguns exemplos mais conhecidos para você se lembrar. Caim é um exemplo de alguém que oferece um sacrifício que não é agradável a Deus, em contraste com seu irmão Abel.
O bezerro de ouro, lá no deserto, né, no Sinai. A adoração falsa, adoração reprovada por Deus. Os descendentes de Arão, Nadab e Abiú, que trazem um fogo estranho e são mortos por causa disso. Saul faz a função que era só dos sacerdotes e é reprovado por isso. O rei Saul faz aquilo que só os sacerdotes deveriam fazer. Depois, no Novo Testamento, como eu falei, o culto de Corinto é todo bagunçado, não tem ordem. Tem muita bagunça e um exibicionismo de dons. E Deus reprova cada um desses exemplos. Os próprios mandamentos, os 10 mandamentos, os 2 primeiros são sobre adoração. O primeiro fala de adorar o Deus correto e o segundo fala da forma correta de adorar o Deus correto. Né? Sobre esse segundo, a gente aprende que Deus não tolera que os homens usem de criatividade. Não, Deus tem que ser cultuado do jeito que lhe é devido. E Ele não aceita culto associado a pecado. Então a Bíblia fala muito sobre culto reprovável. Isso deveria a gente pensar sobre o seguinte. Deveria fazer a gente pensar sobre uma realidade. De que é possível que muito do nosso culto não seja aceitável a Deus. Não é muito do culto dos outros não, tá? É muito do nosso culto. Estou dizendo isso porque Deus reprova o culto não dos ímpios. Quando esses textos todos que eu usei são daqueles que receberam algum tipo de revelação de Deus. E ainda assim eles adoram a Deus de maneira indevida. Então é o povo de Deus que está adorando Deus de forma errada. Se a Bíblia repete esse tema várias vezes, então eu preciso ponderar sobre a possibilidade de Deus também não aceitar o meu culto. De como o meu culto é indevido. Falsa adoração pode ser parte de uma igreja que acha que é saudável. Pode acontecer isso, dela ter falsa adoração. Porque não basta apenas cultuar, precisamos cultuar de forma agradável a Ele. A igreja presbiteriana tem a herança de documentos escritos em Westminster que nos ensinam o que a gente chama de princípio regulador de culto. O princípio regulador de culto significa que Deus precisa ser adorado do jeito que Ele prescreve na sua palavra, na Bíblia. Deus não pode ser adorado de acordo com as nossas invenções, mas precisa ser adorado de acordo com a prescrição dele. Agora, o que isso significa? A Bíblia não fala, por exemplo, sobre as circunstâncias de culto. A gente não sabe quantas vezes a gente tem que cultuar no domingo. A Bíblia não diz, tem que ser um culto, 2 cultos, não fala disso. Não fala quantas músicas tem que cantar, não fala que horário tem que ser. É claro que essas circunstâncias são resolvidas com base em sabedoria. A Bíblia não prescreve isso. Mas a Bíblia fala de muita coisa de maneira explícita. Por exemplo, ela fala dos elementos de culto. A gente sabe nas escrituras que nós temos que adorar a Deus com pregação, com oração, com música, com leitura das palavras, e assim por diante, tá? Nós também sabemos que a Bíblia nos ensina sobre os atos de culto. No culto a gente adora a Deus, a gente confessa pecado, a gente agradece as suas bênçãos, a gente ensina o caminho correto. Todas essas coisas e todos esses atos fazem parte do culto e a Bíblia nos ensina sobre eles. E por último, a Bíblia também explicita o espírito com o qual cultuamos. Ela fala de reverência, de espanto diante do Senhor, fala de alegria, fala de contrição. Todos essas expressões do nosso espírito são explicitadas na Bíblia. Então o que eu estou querendo dizer é que, embora a Bíblia não dê os mínimos detalhes sobre como deve acontecer, a gente deve usar cadeira de plástico ou cadeira de madeira. Claro, essas coisas não tem regras na Bíblia para isso. Ela fala bastante sobre culto e ela impede que a gente seja muito imaginativo, muito criativo. Ela cerceia, a gente fala assim, vou trazer um presente que eu acho que Deus ia gostar. Não, Deus fala para você do que Ele gosta. Então traga para Ele presente que Ele diz que Ele gosta. Não presente que você acha que Ele vai gostar. Não é? Então essa ideia do princípio regulador de culto, que a nossa herança nos ensina, ela suprime um espírito de invenção. Toda e qualquer imaginação utilizada no culto precisa ser feita cativa à palavra de Deus. A imaginação não pode estar solta, ela precisa ser cativa da palavra de Deus. Então, com isso, eu quero focar nesta manhã sobre um culto que precisa ser centrado em Deus, mas partindo do pressuposto de que deve ser mais fácil do que a gente admite cultuar de forma centrada no homem.
Deve-se, se a Bíblia fala tanto de falso culto, eu creio que é para nos alertar para essa ideia de que isso é mais comum do que a gente pensa. Se a Bíblia repreende isso tantas vezes, se ela dá tantos exemplos, se ela dá tantos mandamentos, se ela repete isso de novo, então é porque eu preciso atentar para a realidade do culto antropocêntrico ou centrado no homem. E por que isso é ruim? Porque culto centrado no homem gera vida centrada no homem. Eu quero dizer que a adoração focada nos meus gostos promove um Deus que existe para mim. Deus existe para mim, entendeu? Então as pessoas que passam a adorar do jeito que eu gosto, né? Do jeito que eu aprecio, Deus então fica do meu gosto. A adoração tem esse poder, ela pode fazer com que a gente seja amoldado, ou Deus seja amoldado aos nossos gostos, porque o culto está de acordo com os nossos gostos, nossas preferências, nossos anseios e sonhos. Eu creio que é nisso que Malaquias nos alerta, para uma realidade de um louvor inaceitável diante de Deus. Ele vai dar um exemplo do que é um culto antropocêntrico, e a gente vai ponderar sobre esse texto aqui. A gente primeiro vai olhar para o contexto reprovável de Malaquias, para depois adentrar os detalhes da nossa passagem. Tá? Então vamos olhar o contexto no qual Malaquias está profetizando, para a gente entender a nossa passagem de forma mais específica. Malaquias foi escrito no período depois do exílio babilônico. Para quem não conhece muito bem a história bíblica, atenção. Vou falar de coisas que você está mais familiarizado. Desde que Moisés foi o líder que tirou o povo do Egito e eles posteriormente entraram na terra que Deus separou para eles, uma terra chamada Canaã, e lá virou a terra do povo de Israel. Desde aquele período até quase 1000 anos depois, o povo ficou na terra, mas degringolou por uma adoração falsa. Deus alertou várias vezes, o povo não ouviu. Um dos castigos de Deus foi levar o povo cativo. A Babilônia veio e destruiu muita coisa da terra e levou várias pessoas para a Babilônia em cativeiro. Milhares e milhares de israelitas foram levados cativos. Passado o tempo do cativeiro, Deus liberta o povo e traz o povo de volta. Muito bem, trouxe o povo de volta. O cativeiro foi por causa do falso culto idólatra. Mas Deus é misericordioso e Deus trouxe o povo de volta. Quando o povo retornou a Israel, a primeira coisa que Deus ensinou é: construam o templo. Então, se você ler Ageu e Zacarias, são dois profetas posteriores ao exílio, que vão enfatizar a importância do culto e do templo. A primeira série de mensagens que a gente teve na história desta igreja foi em Ageu. Foi sobre adorar a Deus devidamente, recomeçar a adoração devidamente. Então, se você quiser depois procurar a série mais antiga da igreja, é em Ageu, que é o período que antecedeu o Malaquias que a gente está estudando agora. Então, Deus queria que a ideia de focar no templo mostrasse a centralidade e a importância de Deus na nossa vida. Se você constrói as outras coisas e deixa o templo por último, Deus fica por último. Então, construa o templo primeiro e mostre a prioridade de Deus na sua vida. Nós não sabemos exatamente quando é que Malaquias veio, mas certamente foi depois desse tempo. Por quê? Porque já tem adoração estabelecida, rotineira no templo. Então, provavelmente isso aqui aconteceu uns 60 anos depois da volta do templo construído, mais ou menos. E o templo voltou às suas atividades normais. O povo está agora adorando regularmente. Mas o fato de estar adorando regularmente não significa que a coisa vai bem. Por quê? Porque o contexto de Malaquias mostra pra gente que o povo está desiludido e, consequentemente, numa decadência moral. Atenção. Aquela ideia de voltar para a terra e recomeçar pode empolgar muita gente. Alguns estavam empolgados. Tanto é que, quando reconstruíram o templo, alguns celebraram. Os mais novos. Os mais velhos lembravam das glórias antes do exílio e falaram: isso aqui é porcaria. Que templinho michuruca. Porque eles compararam com o templo de Salomão e a beleza do templo anterior. Então isso aqui parecia pouca coisa. Mas alguns estavam empolgados. Essa empolgação não durou muito tempo. Por quê? Porque as promessas de Deus de que viria o Messias e traria bênção sobre o povo parece que nunca se cumpriam. Nunca se cumpriam. A realidade não parecia condizente com essas glórias prometidas por Deus.
Eles ainda tinham dificuldades econômicas, dificuldades sociais, eles ainda eram cativos de alguma nação, eles não estavam fora da terra deles, mas eles ainda eram subordinados a um poderio, no caso o Império Persa. Então assim não parecia que tinha melhorado muito. Deus falou de libertação, de bênção, mas assim não estava aquelas maravilhas. O que acontece quando você está desiludido em relação às promessas de Deus? Isso é uma porta aberta para você entrar numa vida de moral decadente. Eles não se sentiam amados por Deus e amparados por Deus. O pastor Jailson falou disso no domingo passado. Eles não se sentiam cuidados por Deus. E por isso vemos uma moral decadente. Nos casamentos, a gente vai ver isso ao longo dessa série. No cuidado de necessitados. E também nas ofertas no templo. A gente vai ver isso hoje. E vai ver o aspecto financeiro mais adiante numa outra mensagem. O que eu quero explicar para vocês que eu aprendo com esse texto? É importante você observar isso para que você veja o perigo disso na sua vida e você veja como isso já danificou a vida de pessoas que você conhece. Quando a gente deixa de perceber o amor de Deus para conosco, através da igreja, isto é, quando a igreja é instrumento de desapontamento para conosco, ou Deus parece não estar cuidando das nossas necessidades, normalmente isso leva a uma desilusão que conduz a imoralidades diversas. Por quê? Porque nós não nos dedicamos a quem pouco nos ama. A gente só se dedica a quem muito nos ama. Aí você diz, mas eu tenho certeza que Deus me ama. E muito, não tem não. Não tem não. Se tivesse, você sempre responderia de maneira adequada. A razão pela qual você e eu não respondemos de forma adequada é porque a gente, às vezes, titubeia, a gente duvida, a gente questiona. E uma das maneiras da gente questionar é dizer, a igreja não tem sido uma bênção para mim. Essa é uma das maneiras da gente questionar. Eu sei que Deus é bom, mas assim, Ele não tem preparado uma comunidade boa para mim. Essa é uma maneira. Não é a única, mas é uma maneira. E comum nos nossos dias, é por isso que tem muita gente que deixou igrejas para nunca mais participar delas. Agora, o triste, e é isso que você precisa entender, é que essa falta de percepção do amor de Deus resulta no culto falso, ou na ausência de culto. Sempre é assim, culto falso não vem quando a gente tem uma boa percepção de quem é Deus. Nunca vem. Culto falso é resultado de não ter uma percepção adequada de Deus. Aí a gente cultua de maneira falsa. Ou a gente deixa de cultuar. Qual é a solução? É melhor deixar de cultuar para a gente não ser hipócrita? Não. Olha que ironia. Precisamos resgatar o encanto por Deus para que voltemos a cultuá-lo apropriadamente. E aí a gente é impulsionado a uma vida santa. E como é que a gente resgata o encanto por Deus? No próprio culto. Quero que você entenda o seguinte, esse momento é fundamental na nossa semana, porque é aqui que o encanto por Deus é renovado. Não é só aqui, porque a gente não cultua o Senhor só neste lugar. Mas é principalmente no culto público que o encanto por Deus é renovado. E é isso que faz a gente cultuar devidamente e, consequentemente, viver para Ele. Se a gente não é alimentado por isso aqui regularmente, nossa vida começa a ter imoralidades. A gente começa a ser manchado por imoralidades. Às vezes a gente as percebe e às vezes a gente nem sequer as percebe. A gente perdeu sensibilidade ética. Por quê? Porque nós cultuamos indevidamente. Eu quero que você entenda a importância do culto verdadeiro. Ele tem condições de reorganizar nossa vida. E de como o culto falso é danoso. Ele tem condições de nos encaminhar para uma vida de imoralidades. O livro de Malaquias é estruturado em termos de debates. Né? Então o pastor Jailson já tratou do primeiro debate. Esses debates, eles têm a mesma ordem. É sempre mais ou menos assim. Vou dar elementos que são comuns aos debates. Deus afirma uma verdade. Tipo, eu sempre os amei. E aí depois ele dá uma resposta hipotética na forma de pergunta. Essa resposta é para simbolizar, refletir o espírito do povo. Aí o espírito do povo fala assim, de que maneira nos amaste? Eu estou lendo o trecho que o pastor Jailson pregou no domingo passado. Tá? Então assim, a pergunta retórica é para representar o que o povo pensa. A maneira como o povo raciocina.
E aí Deus traz uma resposta que é acompanhada de evidências. Ele diz, eu tenho amado assim. E aí ele diz como. E essa forma, essa estrutura de debate visa deixar o oponente sem argumentos. É para dizer, você não pode dizer que eu não te amo, diante de tudo que eu te mostrei. No primeiro debate, então, a gente viu que o amor de Deus pelo seu povo era questionado e o povo não respondia com amor. Mas Deus mostrou que desde a sua escolha, Ele tem sustentado o seu povo, Ele tem amparado o seu povo. E o pastor Jailson falou disso extensivamente no domingo passado. Se você não pegou, vá no nosso canal, assista, para você entender a sequência. Agora, nós vamos entrar no segundo debate. São 6 ao todo no livro, né? A maioria dos comentaristas dividem em 6 debates. E Deus agora vai mostrar como os sacerdotes, olha só, os sacerdotes, os quais deveriam liderar o povo no culto ao Senhor, eles mesmos é que conduziam a falta de respeito a Deus. Quer dizer, os sacerdotes que tinham o dever de ensinar o povo sobre o Senhor, eles eram mestres e modelos, deveriam ser, mestres e modelos de adoração, pois eles eram os líderes de falta de respeito por Deus. É disso que esse segundo debate que a gente vai começar hoje trata. E eu não vou expor todo o debate. O debate, o segundo bloco do livro, vai do capítulo 1, verso 6 até o 2, verso 9. Eu e o pastor Jailson dividimos em 2 partes para a gente olhar com mais atenção. Então eu vou tratar da primeira parte, o pastor Jailson no domingo que vem trata da segunda parte desse mesmo raciocínio, dessa confrontação em relação aos pecados dos sacerdotes e consequentemente do povo também. Tá? Então vamos olhar para o texto a partir do versículo 6. Deus começa de novo falando alguma coisa que revela um pecado do povo. Olha só o verso 6. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Então aqui é a verdade afirmada. Vocês têm desprezado a mim. Vocês não têm me tratado como o pai que eu sou de vocês e não têm me tratado como o senhor que eu sou de vocês. Vocês não têm me dado a devida honra, o devido respeito, a devida obediência. Essa é a afirmação de Deus. Deus diz isso categoricamente. Aí ele formula a resposta do povo, né? Final do verso 6. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Aí Deus vai então apresentar as formas de desprezo para com o nome dele. O que eu quero destacar aqui a você é que é uma ironia, e a Bíblia às vezes usa dessas ironias, de que Deus, cheio de glória, não seja tratado com a devida glória. A palavra para honra no hebraico é a mesma palavra que em outros lugares é traduzido por glória. Então, está falando que vocês não me deram a devida glória, mas Deus não é cheio de glória. Há um aspecto em que o ser de Deus tem uma glória de que nós não podemos tirar. Uma glória que é intrínseca a Ele. Só que nós também tributamos a Ele louvor, glória. Nós fazemos essa glória dEle conhecida aos outros. É isso que não estava sendo dedicado ao Senhor. Então que ironia. Aquele que é cheio de glória não estava recebendo a devida glória. Aquele que tem peso, a palavra glória em hebraico tem essa ideia de peso. Ele tem peso, ele não estava recebendo o devido peso, o devido respeito. E como que eles estavam desonrando o Senhor? Através de sacrifícios imperfeitos, que eram aceitos por aqueles que conheciam a lei tão bem, que não dava nem para dizer assim, puxa, os sacerdotes assim, ignorância, viu? Eles pegaram um animal defeituoso, eles não sabiam, não tinham estudado a lei. Não é verdade, eles só faziam isso. Eles sabiam a lei muito bem. E, no entanto, eles aceitavam as ofertas defeituosas. Versículo 7 e o início do 8 diz assim: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Esse trecho aqui nos mostra que aquilo que nós lemos na ordem de culto em Deuteronômio, aquele texto que está
registrado aqui, para você olhar depois, Deuteronômio 15, especificamente o verso 21, já tinha proibido isso. Levítico 22 também tem um texto longo que Deus proíbe animais que sejam imperfeitos. Por quê? Porque isso apontava para a ideia de corrupção do culto. A gente oferece ao Senhor o que é menos valioso. Agora tem uma coisa que é importante você saber aqui. Quando as ofertas eram feitas a Deus no templo, os sacerdotes, na verdade toda a tribo de Levi, dependia dessas ofertas. Isto é, eles não tinham terra para cultivar, eles não tinham gado, rebanho, para se alimentarem. Então eles dependiam das ofertas do povo. Tá? Aí você diz assim, como é que eles, dependendo da oferta do povo, aceitam coisa ruim? Que essa é uma pergunta justa para a gente fazer. Como é que eles aceitam coisa ruim? Não era só o Senhor que estava perdendo, teoricamente eles estavam perdendo. Mas é bom que a gente entenda que aquilo que eles ofereciam, o povo oferecia, normalmente não trazia prejuízos para eles. Animal com algum defeito também dá para fazer uma carninha boa. E animal doente você faz o tipo do sacrifício que você não come, você queima ele inteiro. Holocausto é quando você não se alimentava dessa carne. Então tinha um jeito muito prático de você não sair perdendo. E por que era interessante isso para os sacerdotes? Porque era assim que eles conseguiam mais ofertas. Imagina eles negociando com o povo passando por dificuldades financeiras, e de repente eles dizem assim, mas não precisa, também se não tiver aquele animalzinho bom, ou se aquele animalzinho bom está raro, você precisa preservar para ter boa cria, faz o seguinte, traz o outro, a gente aceita também, estamos fazendo promoção aqui. Estamos fazendo promoção, a gente aceita 2 aleijados por um, por um perfeitinho. Aí ele diz, então tá bom. Era bom para o povo e era bom para os sacerdotes. O único que saía perdendo era o Senhor. É interessante que isso aconteça na nossa vida também. De vez em quando a gente mostra que nós não sabemos fazer o devido uso do tempo, o devido uso dos nossos dons, o devido uso da adoração. A gente agrada as pessoas e despreza o Senhor. Pode prestar atenção. Quando você vê a sua vida desorganizada e a família sofrendo com isso, você faz tudo e repara para você ter um tempo para a família, não necessariamente um tempo para o Senhor. O Senhor sempre sai perdendo. Você na hora de cultuar pode se preocupar com o que as pessoas vão pensar, mas às vezes se esquecendo daquilo que o Senhor Deus pensa a respeito. A ideia é que muitas das nossas reparações, elas consertam o nosso relacionamento com os outros, mas elas desprezam o nosso relacionamento com o Senhor. Ele sempre sai perdendo. Existe uma coisa peculiar nesse texto, muito diferente, não é comum. Malaquias gosta muito de usar a expressão Senhor dos Exércitos. E ele repete muitas vezes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso é usado pelos profetas em geral, mas normalmente você diz assim diz o Senhor, e aí uma profecia de, 30 versículos. Malaquias repete, assim diz o Senhor, 8 vezes em 9 versos. É muita repetição para pouco texto. Talvez exista uma razão específica para isso. Ele está confrontando o povo mais difícil de aceitar que eles estão errados. Os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que conheciam a Bíblia. São aqueles que sabiam da palavra de Deus. Eles são aqueles cujo coração é tão enganoso que eles têm muitas ferramentas para escapar de confrontação. Pastor, presbítero, gente que é crente velho e conhece de Bíblia, é difícil de confrontar. O povinho difícil de confrontar. Por quê? Porque ele tem o texto. Ele conhece a Bíblia. Você vem para ele e ele diz assim, não, mas está lá, assim, a Bíblia diz assim também. É um povo mais difícil. Então o que Malaquias faz? Ele traz a palavra do Senhor como autoridade mais vezes do que o normal, para que eles entendessem que quem está dando esse veredito sobre eles não é o profeta, é o Senhor dos Exércitos. 8 vezes em 9 versos ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias está expondo o pecado desses líderes com a autoridade que vem do alto. Aí no versículo 8 ele continua dizendo assim, pensa comigo, o governante aceitaria o sacrifício de vocês? Olha lá, tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. De novo, é uma pergunta retórica.
O governador aqui está se referindo àquele que era ordenado pelo Império Persa, de controlar aquela região. A gente não sabe quem era o governador na época de Malaquias. No entanto, o governador ele cobrava tributos, ele tinha que receber algumas coisas do povo. Então o povo ia oferecer o que a ele? Coisa imperfeita? Você acha que ele vai aceitar? Malaquias diz, vocês sabem que ele não vai aceitar. Quem vem cobrar tributo de vocês não aceita coisa imperfeita. Ele não fala, tudo bem, vou dar um desconto para vocês. Não acontece isso. Quem menos tolera essas coisas é o governador. Ele não tolera essas coisas, vocês sabem disso. Vocês acham que eu vou tolerar? Deus então está raciocinando com eles, mostrando que eles pagavam direitinho quem via cobrar tributo. Quando eles precisavam pagar dívida, eles pagavam direitinho, ninguém aceitava moeda rasgada, quebrada ou nota rasgada, não é? Ou animal defeituoso, isso não colava, você tinha que pagar com o melhor, com o que era íntegro. Então Deus fala assim, se eles não aceitam, vocês acham que eu vou aceitar? Tentem oferecer sacrifícios para mim, ele diz no versículo 9. Agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus, para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? De novo Deus está dizendo, não. Tenta acalmar Deus na sua fúria para com o nosso pecado. Vai, sacerdote, com esse sacrifíciozinho aí, porcaria, vai, faz. Veja se Deus vai atender. Aí Deus fala uma coisa forte e até assim, estranha para nós. Versículo 10. Ele diz assim, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Imagina Deus chegar para nós e dizer assim, gente, fecha a aliança, tá? Fecha a igreja aliança. Vocês são assim, vocês são hipócritas. Vocês têm ouvido coisa boa, aprendido coisa boa, mas a vida de vocês não combina com o que vocês têm aprendido. Aí vocês chegam aqui domingo e querem reparar tudo. Querem fazer bonitinho, como se fosse tudo tranquilo. Fecha a porta, tá? Acaba com a igreja, vocês estão brincando de cultuar. Deus está dando uma pancada no povo. Está dizendo, como eu queria que vocês fechassem a porta do templo. Deus sempre quis ser adorado. Como é que Deus fala, fecha a porta do templo? Mas é para mostrar o desgosto dele para com a atitude dos sacerdotes. O desgosto dele. Perceba que na história do povo já tinha acontecido isso, já tinha fechado as portas do templo. Mas quem fez isso fez de forma pecaminosa. O rei Acás fez isso porque estava desinteressado em Deus. E agora Deus quer que feche as portas porque ele está desinteressado no seu culto. A palavra de Malaquias é uma palavra dura. Deus está dizendo que não quer o seu culto. Ele perdeu o prazer em ouvir os louvores de vocês. Mas essa palavra não significa que Deus não seria alvo de deleite de pessoas. No versículo 11 ele fala uma coisa que surpreende e de certa maneira até deixa enciumado os israelitas. Olha o verso 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um verso que está traduzido no presente. Mas a maioria dos intérpretes vai dizer, não, isso aqui é uma promessa de Deus, é uma visão do que vai acontecer. Deus vai ser honrado entre as nações. Ele vai ser considerado grande entre as nações. Do jeito que vocês, Israel, não tem me considerado. Deus está falando do evangelho chegando aos gentios. E a gente sabe que com a vinda de Jesus Cristo e o ministério dos apóstolos, essa palavra se torna universal, atinge gente de toda parte. Então essa é uma palavra encorajadora. Deus está falando, mas eu serei adorado. Eu serei adorado. Vocês não estão me adorando do jeito que devem, mas eu serei adorado do jeito que eu mereço ser adorado. Deus não vai perder nessa história. Ele pode não ter o culto de você, mas ele vai ter de outro. Ele está dizendo. E aqui ele está dando uma visão sobre a sua grandeza, não só em Israel. Ele não é um Deus local apenas de um povo. Ele é um Deus de todas as nações. Ele é grande e ele será adorado. E as adorações serão por intermédio de ofertas puras. Puras. Olha o que diz, de novo, o versículo 11, fala... Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Ofertas puras. Sabe o que é interessante desse texto? É que Deus faz um contraste. As nações acreditam que Deus é grande,
e trazem ofertas puras. Olha agora Israel nos versículos 12 e 13. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda, que sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Pergunta o Senhor. O que ele está dizendo é, as nações me veem como grande e trazem ofertas puras. Vocês se cansam de mim e trazem ofertas imundas. Aqui o contraste é feito de propósito. É para mostrar como o povo de Deus, que deveria adorar o Senhor do jeito que convém, não tem adorado. E aqueles que não conheciam o Senhor, mas vão conhecer, gente talvez nova na fé, vai adorar o Senhor verdadeiramente. Isso aqui é uma pancada em quem já faz parte do povo de Deus há bastante tempo, mas não tem adorado devidamente. É uma pancada. Para que a gente acorde para o fato de que Deus pode levantar adoradores que conhecem há pouco tempo, mas que o adoram genuinamente. Enquanto nós não o adoramos como ele convém ser adorado. Então Deus é grande ou Deus é canseiro e enfado? Ele termina o versículo 14, o texto, versículo 14, dizendo: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Isso estava proibido na lei. Você tem um animal lá, perfeito, eu vou sacrificar isso aqui. Depois você fala, a situação está difícil, vou oferecer esse outro aqui com defeito. Então o problema não era só dos sacerdotes, o povo também estava nessa. Tá? O texto aqui diz que o povo que tinha rebanho é que prometia uma coisa e fazia outra. Voltava atrás. Sua adoração era reprovável, o louvor era desprezível, a oferta era desprezível. Mas aí Deus termina dizendo assim, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Então você pode não crer, mas Deus é grande, e Ele merece ofertas puras. Bem, esse texto nos remonta para uma outra coisa importante nas Escrituras, que é, se o nosso louvor é tão imperfeito assim, como é que a gente pode estar aqui no domingo pela manhã? Se o nosso louvor frequentemente é confrontado na Escritura como sendo errado, por que a gente está aqui? E existe uma razão muito simples. Deus não rebaixa o seu padrão. Ele não fala assim, pessoal, eu sei que vocês não tiveram uma vida muito boa, a semana de vocês não foi muito boa, eu sei que vocês fizeram na terça, na quinta, eu sei. Mas tudo bem, vai. Eu sei que hoje em dia está difícil achar bom adorador, então pode vir. Deus nunca rebaixa o seu padrão. Ele ensina que a oferta tem que ser perfeita e o sacerdote tem que ser perfeito. Então a gente está perdido. Por isso que a história do Evangelho é a história de alguém que vem reparar o nosso falso culto. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio consertar o nosso falso culto. Como? Sendo a oferta perfeita e o sacerdote totalmente puro. Ele que torna possível nós nos aproximarmos de Deus e termos o nosso louvor aceito. Não é porque a gente tem um coração que ama Jesus de verdade. Não é. Seu coração ama muito pouco. Mas o do seu filho Jesus ama muito, muito. O amor do seu filho para com o pai é enorme. E a honra que ele presta ao seu pai é perfeita. É por isso que quando eu vou adorar junto de Cristo, o Pai recebe a minha adoração. O Deus triuno recebe a minha adoração. Cristo foi a oferta e o sacerdote perfeitos, livres de defeito. Mas, atenção, mas uma coisa acontece aqui que é tão interessante. Alguns meses atrás, pastor Jailson e eu, e essa foi uma mensagem especificamente pregada pelo pastor Jailson, nós pregamos daquele texto do servo sofredor, Isaías 52, 53. E no final de Isaías 52 fala que o servo se tornou desprezível. É a mesma palavra que aparece nesse texto de Malaquias. Ele é a oferta que se tornou desprezível por causa do seu pecado colocado sobre ele. Para que o seu louvor desprezível fosse aperfeiçoado nele. Ele é o perfeito que se tornou desprezível, para que o seu louvor desprezível fosse aceito por Deus, como se fosse perfeito. Isso é o que o Evangelho faz por nós. É por isso que Paulo fala assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que a gente pode oferecer a nós mesmos como sacrifício agradável a Deus? Só se for pelas
misericórdias de Deus. Só se Deus aceitar na sua misericórdia o seu louvor imperfeito por intermédio de Jesus. Por isso que eu digo que Jesus Cristo veio fazer grandes coisas. E aqui eu estou enfatizando um aspecto que às vezes a gente não pensa. Ele não veio só perdoar meus pecados. Ele veio consertar o meu culto falso. Ele veio tornar possível que um pecador miserável como eu e você nos apresentássemos diante do Deus perfeito. Eu quero terminar com algumas aplicações, duas em especial, que eu acho que elas têm a ver com a nossa história, com a nossa vida, e a gente precisa ponderar sobre elas para que confessemos nosso pecado e peçamos a Deus que nos receba por Jesus Cristo. Primeira coisa é de como é mais comum do que talvez a gente admita, que o culto, nosso culto, é oferecer o resto. Eu acho que não poucas vezes, e eu me incluo nisso, nós oferecemos a Deus o resto, não as primícias, o resto. Há várias formas de demonstrarmos a falta de priorização do culto em nossa vida. Eu mencionei uma na liturgia, eu vou repetir aqui. Nós oferecemos o resto de nossa disposição física. Presta atenção em quantas vezes você vem para esse lugar cansado. As coisas te distraem com facilidade nesse lugar. Se criança faz um barulhinho, se tem passarinho voando, se tem outras coisas acontecendo, você voa junto. Por quê? Porque o seu corpo não está ajudando, você dorme. E eu sei que isso é frustrante. Eu sei que você diz assim, pastor, eu não queria. Eu sei, eu acredito em você. O problema é que eu e você não nos preparamos para estar aqui com o corpo bom. A gente oferece a Deus o resto da nossa disposição física. O resto. A gente oferece a Ele o resto do nosso foco. A atenção fica dispersa. Alguns de nós são cativos da tecnologia. Olhando a Bíblia, pastor. Mas alguns de nós são cativos da tecnologia. Isso prende a nossa atenção. O Senhor falando conosco, não. De vez em quando, vai. Pelo menos uns 5 minutos do sermão, eu acho que sim. A gente oferece a Deus o resto. O resto de nosso foco. O resto de nosso tempo. Presta atenção em como a gente gasta pouco tempo com as coisas que são exclusivamente do Senhor. Sejam atividades da igreja, seja culto público e culto privado, isto é, em casa, eu sozinho ou com a minha família. Olha como isso é uma luta constante, parece que sempre falta tempo. Por quê? Porque a gente oferece para Deus o resto. O resto do nosso tempo. E a gente oferece para o Senhor, isso é o mais triste, o resto de nosso prazer. O resto do nosso prazer. Sábado para muitos de nós é o dia de se divertir. E o domingo é o finalzinho do seu prazer. É por isso que tem pessoas que vêm à igreja vez após vez e eles ficam meio entediados, sabe? Com o passar do tempo eles ficam entediados. Eles não crescem no prazer, eles perdem o prazer. Deus passa a não ser mais agradável, é canseira, que nem era para os sacerdotes. Eu creio que muito do nosso culto é desprezível, porque é o resto. Segunda coisa, por mais que a gente tenha dificuldade de admitir, eu acho que muitas vezes o culto é centrado no eu, na gente. E eu digo como? Um culto que sana os meus problemas, antes do que desperta fascínio por Deus. Quando a gente vem ao culto e diz, pastor, olha, eu sei que isso é verdade de outras pessoas, mas eu vim aqui porque eu realmente quero ouvir uma palavra. Ó você crentão. Na verdade você vem aqui porque você precisa ter os seus problemas resolvidos. Há um perigo disso ser antropocêntrico. Porque você não vem aqui porque você está encantado por Deus. Você vem aqui porque você não sabe o que fazer da sua vida. Deus conserta a nossa vida. Eu creio nisso. Ele tem uma palavra para nós. Mas se o que te motiva a vir aqui é só isso, eu te garanto, o seu culto vai ser movido à satisfação. Enquanto você estiver ouvindo, maravilha. Quando você parar de ouvir, você É isso que acontece com a gente. A gente fica eufórico quando a gente sente que Deus me tocou. Nossa, domingo foi uma bênção. Pastor, foi uma bênção. Senti que Deus me tocou. Mas no dia que Ele parece não tocar, aí tem desânimo. Aí parece mesmice. Aí a gente fica até triste.
Não consegui entender o sermão direito, sabe? Meio confuso, eu não sei onde começou, onde terminou. As músicas assim, meio paradas, né? Morto, assim. Você perde o prazer. Por quê? Porque ela é focada em você. Ela é focada em você. Ela não tem a ver com o encanto por Deus. O culto é sobre a grandeza de Deus. E o nosso espanto de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Como o culto revela o que a gente pensa sobre Deus, eu peço a Ele agora que nos dê condições de voltar a ter encanto por Ele. Ele termina o texto que a gente leu hoje falando que Ele é o grande rei. Meu desejo é que cada domingo que você venha a esse lugar, você diga assim: Deus é maior do que eu pensava. Deus é mais belo do que eu achava. Deus é mais abençoador do que eu queria. Deus é mais paciente do que eu achava. Eu espero que esse fascínio por Deus cresça. É só isso que vai manter você cultuando a Ele verdadeiramente. Nós vamos orar, confessar nosso pecado ao Senhor e pedir que Ele nos dê uma adoração verdadeira em Cristo Jesus. Ó Pai, nós pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós. Não poucas vezes nós adoramos ao Senhor de forma indevida. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Desperta o Teu povo a uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, como diz Tua palavra. Para isso, Senhor, nós precisamos enxergar Tua grandeza. Nós precisamos ficar encantados com quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Essas coisas precisam ser alvo do nosso deleite. E não tem outro lugar melhor para resgatar essas coisas do que aqui. Então a gente vai voltar, Senhor. Se o nosso culto não tem sido bom até agora, no domingo que vem a gente volta, Pai. Recebe-nos, mesmo sendo imperfeitos. Recebe-nos porque nós cremos que é aqui que o Senhor vai nos despertar para Te amar mais. É aqui que o Senhor vai nos mover para mais perto do Senhor. É aqui. Então, preserva o nosso culto. Limpa o nosso culto de impropriedades. E faz-nos responder à Tua grandeza com uma vida santa, reta e agradável a Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.